Olá, meu querido aluno aqui da oficina de peças, né? Esse que é um novo formato, sempre aí procurando atender vocês da melhor forma, renovando as aulas, trazendo mais conteúdo e se adaptando a cada concurso novo de procurador municipal, procurador legislativo, que nós vemos alguma novidade. Hoje, nessa aula aqui da oficina de peças, nós vamos tratar sobre um tema diferente. A gente sabe que parecer jurídico é aquela peça que mais cai nos concursos de procuradoria, né? Mais de 90%, mas hoje nós vamos falar sobre a atuação no contencioso, né? Atuação dentro do processo judicial. Pois é. Bom, nós vamos ver hoje regras gerais de peticionamento de acordo com o Código de Processo Civil sobre a perspectiva da Fazenda Pública Municipal. Existe uma série de características que diferenciam os entes públicos, a Fazenda Pública, em juízo. E você só pode fazer a sua prova sabendo essas diferenças. Então, se você ainda não estudou no seu material, pare agora, preste bastante atenção nessa aula e no material anexo para você aprender as dicas de como realizar o peticionamento adequado. Bom, nós temos a competência municipal e limites na atuação do procurador, né? A competência municipal, ela é definida pela Constituição Federal e pela lei orgânica do município. E o procurador ele sempre deve atuar dentro desses limites constitucionais, legais, defendendo os interesses da administração pública municipal, seja em processos judiciais, seja atuando ali consultivamente, né, nos processos administrativos. As competências municipais principais, que a gente quer fazer aqui uma revisão com você, é tratar sobre legislativa, né? Assuntos de interesse local, serviços públicos, água, saneamento, transporte, educação, tributação municipal, IPTU, ISS e TBI, né? Gestão de pessoal no município, servidores públicos municipais, isso inclusive que a competência de iniciativa é do prefeito, guardem sempre isso. Contratações públicas e licitações, as regras gerais são feitas pela União, mas os municípios têm ali uma particularidade de poder trazer situações excepcionais ao município, perfeito? Também há competência legislativa prevista na Constituição para o município tratar sobre responsabilidade civil, sobre danos causados pela administração pública. Por que você está falando isso, Remy? Bom, porque dessas competências legislativas gera uma competência material, né? Competência legislativa de legislar sobre, e competência material é de agir sobre, ou seja, prestar serviços de saúde, serviço de educação básica, questões que envolvem a tributação. E dessa competência material, no mundo fenomênico, acontece as lides. E é aí que nós vamos para os processos judiciais. Perfeito? Bom, há limites na atuação do procurador, como já disse, que está ali, que deve observar a lei orgânica do município, ou seja, na sua atuação, no seu peticionamento. Ele também deve respeitar as competências privativas de outros entes, ou seja, não querer eventualmente atuar a Fazenda Pública Municipal em processos que não cabe, ou em se inserir, ingerir incompetência que seja da União ou competência dos Estados membros, né? Pois bem, há também um controle que pode ser feito pelo Tribunal de Contas, né? Seja aí o Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas, né, estadual, ou dos municípios que tem Tribunal de Contas do município, aquela exceção constitucional, é possível também. Existe também ainda uma submissão, não no sentido técnico, né, mas uma submissão tanto ao prefeito, né, ao chefe do executivo e ao legislativo, mas do delineamento, né, de como que vai seguir a atuação daquela procuradoria, né? Eventualmente, o procurador tem total liberdade da sua atuação, mas existe ali uma forma de como a política, como a administração quer se portar que tem que ser alinhada. Por isso, inclusive, que geralmente nos municípios, o procurador-geral do município, ele é um cargo comissionado. Nós lutamos, junto com diversas associações, entidades de classe no Brasil, para que o cargo de procurador-geral do município seja exercido por um procurador municipal efetivo, mas é uma briga muito difícil. Enfim, o que é importante você saber é que o procurador municipal e o procurador legislativo ele tem total independência funcional, né? Ele não é obrigado a fazer um parecer ou atuar judicialmente contra a sua vontade. Mas é necessário esse alinhamento institucional de forma que ele entender que não é o caso dele fazer daquela forma, ele vai agir conforme sua lei de convicção e, se for o caso, até mesmo acionar a OAB, as comissões de prerrogativas. Mas, no geral, pode haver um alinhamento institucional. Posso dar um exemplo? Por exemplo, alguns municípios estipulam um teto, um limite mínimo para ingresso com execuções fiscais. Bom, se o contribuinte não paga a execução fiscal, é notificado, chega aquele carnezinho pelo boleto, passa o vencimento, ele não paga. Olha, já teve um lançamento, não pagou, foi protestado, lança CDA, pode se executar, até mesmo por R$ 500, por qualquer valor que seja. Concorda comigo? Se nós olharmos só a legislação, em tese poderia. Mas os municípios costumam regulamentar fazendo ali um teto mínimo, né, para que se entre com uma execução fiscal. Por exemplo, R$ 2.500, R$ 5.000, eu defendo a tese de R$ 10.000 para cima, que até artigo publicado com isso, com mais de 400, 500 citações,
foi utilizado, um artigo que nós escrevemos, que foi publicado pela Conjur no STJ, né? Nós temos um julgado que cita artigo de nossa autoria no STJ e depois foi passado por diversos tribunais. Só o Tribunal de Minas, se não me engano, são mais de 400 ou 500 citações da nossa produção acadêmica. Pois bem, então, além disso, a observância no processo, na atuação do procurador municipal, de limites orçamentários, de limites de alçada, ou seja, o procurador não está também disponível para ele quando desejar fazer um acordo com as partes, por mais que às vezes ele entende que deva agir de tal forma. Vou dar um exemplo. Demandas de saúde. Muitas vezes eu ficava comovido e queria que o município concedesse administrativamente ou fazer um acordo em juízo determinado aparelhamento para o cidadão, seja um tratamento, uma vaga em escola, mas isso não cabe ao procurador, né? E vai ter a discricionalidade de agir dentro do processo juridicamente falando, quanto a recurso e tal. Agora, sobre o que vai fornecer o município, deve o procurador abrir uma chamada interna e questionar junto à prefeitura se vai ou não oferecer aquele serviço ou fazer um acordo em um processo judicial. Bom, o procurador também, ele tem que observar situações em que ele tem responsabilidade pessoal. Ele não pode agir contrariamente ao que diz a lei. Vamos pegar um exemplo de extinção de execuções fiscais. Vamos dizer que o município tenha lá 100 mil execuções fiscais e a gestão, a administração decide por extinguir processos de execuções fiscais com valor menor de 10 mil reais. Não pode o procurador, por sua livre e espontânea convicção, isso por lei. Vamos dizer que isso aconteça por lei. O município, o prefeito vai lá, emite, né, uma lei, passa pelo legislativo e pode extinguir execuções fiscais abaixo de 10 mil reais. Mas não pode o procurador, por exemplo, lá começar a extinguir execuções fiscais abaixo de 20 mil reais, de 15 mil reais, pelo seu próprio interesse, por sua própria convicção. Também não pode. Perfeito? Então, nós entendemos aqui um contexto geral sobre a competência municipal, a competência legislativa na Constituição Federal e a competência material que decorre desta. E esta competência material, no mundo fenomênico, gera as demandas judiciais. E aí que entra a Fazenda Pública e os procuradores, seja os procuradores municipais ou os procuradores legislativos. Em regra, na Procuradoria Legislativa, há um auxílio ali dos parlamentares, né, nos projetos de lei, né, em toda a questão de funcionamento da Câmara Municipal. Contudo, pode ocorrer de haver demandas judiciais, e aí os procuradores da Câmara que atuarão nesses processos. Perfeito? Vamos para o próximo tópico. Bom, vamos tratar agora sobre as prerrogativas específicas da Fazenda Pública Municipal, né? O município, como ente federativo, ele goza das mesmas prerrogativas processuais previstas no CPC para a Fazenda Pública, né? Estadual, federal, só que tem algumas particularidades decorrentes da estrutura administrativa municipal e dos limites, né, orçamentários específicos que são diferentes para os municípios, né? Nós também temos as divisões de competência, né, dentro daquilo que cabe ao município exercer, como já falamos em momento anterior. Dentro das principais prerrogativas municipais, eu destaco algumas. Por exemplo, o prazo processual em dobro para as manifestações processuais previsto no artigo 183 do Código de Processo Civil de 2015. Ou seja, o prazo de uma contestação no processo judicial em que participa a Fazenda Pública, o prazo deve ser contado em dobro. Então não são 15 dias, mas sim 30 dias. Anota isso. Destaca o artigo 183 no seu vadimécum, porque isso pode não, isso vai cair na sua prova. Então, contestação, recursos, os prazos processuais são contados em dobro. Tem uma exceção? Tem exceção. Por exemplo, quando que esse prazo não vai ser contado em dobro, René? Olha, quando nós tivermos uma intimação pessoal para um administrador público, por exemplo, agir em determinado ato. Vou dar um exemplo que pode cair também na sua prova, hein? Primeiro eu digo para você que os prazos processuais são em dobros. Mas agora você está falando que tem exceções? Tem exceções. Vamos supor que o juiz determina que o município consiga uma vaga de internação para uma criança. Não vou entrar no mérito se a competência seria do Estado ou da União, mas o município determina a internação por uma questão de saúde de uma criança no prazo de 48 horas. Esse prazo é em dobro? Não, senhores. Esse prazo estipulado pelo juiz, numa decisão, uma situação como essa, ele não é em dobro. É o prazo que foi considerado ali na decisão, tá certo? Então o prazo não será em dobro quando a lei disser que não será contado de forma diferente ou quando for uma determinação judicial. Fixou? Tem muita gente que não passa aqui pela oficina de peças, não é um debate que vai errar isso daí. Bom, outro ponto importante é a intimação pessoal do representante judicial, tá? A Fazenda Pública tem essa prerrogativa, assim como os membros do Ministério Público, a Defensoria Pública, da intimação pessoal. Isso era mais relevante antes no processo físico. Agora, como a maioria das comarcas, né,
país afora já trabalham com processo eletrônico, não vem muito ao caso porque a intimação pessoal é feita por sistema, né? É feita aí no sistema a partir da ciência e da observância daquelas leis que tratam sobre processo eletrônico, que é a mesma lei que trata sobre nós, advogados, né? Você aplica somente o prazo em dobro. Então, você tem ali o prazo de 10 dias, você contabiliza normalmente a questão dos prazos normais para os advogados, só a questão do prazo que é em dobro. Agora, se uma questão objetiva, é importante você saber que a intimação ela é pessoal. Ou se a questão, uma peça, uma questão dissertativa, trouxer para você que o processo é físico, logo, essa intimação tem que ser pessoal, tá certo? Então, essa intimação tem que ser pessoal, não pode simplesmente a publicação no diário oficial, tem que ser intimação pessoal, nessa carga lá para a procuradoria, para o procurador municipal, perfeito? Então, grave isso aí também que é importante. Um outro ponto interessante para analisarmos é a questão do reexame necessário, né, de sentenças que sejam contrárias à administração. Existem algumas hipóteses em que, havendo perda pela Fazenda Pública, esse processo vai subir, ainda que não haja recurso pela Fazenda Pública Municipal. Dá uma olhadinha no artigo 496 do CPC de 2015, perfeito? Também é importante saber as situações de reexame necessário. Um outro ponto que há alguma discussão é sobre a isenção de custas processuais e emolumentos, né? Nós temos essa situação para a Fazenda Pública Estadual, para a União, agora para os municípios há uma divergência. Se houver legislação no Estado tratando sobre isso, aí é pacífico que os municípios terão essa isenção. Agora, se não houver, há uma discussão do que seriam custas processuais e os emolumentos. Em regra, tá? Olha que existem decisões divergentes e não há entendimento pacificado. Em regra, as custas processuais da Fazenda Pública Municipal será sim isenta. Mas os emolumentos, as despesas em cartório, e principalmente eles fazem um subtópico, as despesas, não. Vou dar um exemplo. Aquele AR, né? O município pede a situação e é emitido um AR. Ou uma carta precatória. Essa diligência para a Fazenda Pública Estadual, como já tem legislação específica para a União, em regra, eles não pagam. Há essa isenção. Agora, para o município, também não há, em regra, legislação estadual, já que eventualmente a gente vai estar falando de um funcionamento do Poder Judiciário estadual, não há essa isenção dessa despesa, ou seja, o município vai lá e vai ter que pagar as custas referentes a essa despesa, né? Há uma troca, há uma divergência de nomenclaturas, tá, gente? Então, a gente tem doutrina, tem jurisprudência que vai trocando as nomenclaturas, mas é bom vocês levarem isso, as custas a essa isenção, as outras despesas a essa discussão doutrinária e jurisprudencial, não havendo legislação trazendo expressamente essa isenção, muitas vezes a Fazenda Pública Municipal vai ter que fazer o recolhimento. Agora perceba, na sua prova você vai defender que a Fazenda Pública Municipal é isenta, né? Você vai trazer que o posicionamento majoritário, no sentido que não há isenção, né? Que há isenção das custas processuais, mas agora quantas despesas, por exemplo, referente à citação por correio, né? A publicação de diário, a atuação, a diligência feita pelo oficial de justiça, você vai defender a tese jurídica de que a Fazenda Pública Municipal é isenta, mas vai dizer que o entendimento majoritário é em sentido contrário, perfeito? Bom, além disso, a Fazenda Pública Municipal ela tem um regime, né, de execução por precatórios e por RPV, da mesma forma que os demais entes públicos. Então, a Fazenda Pública Municipal, havendo ali um processo judicial que a Fazenda perca, né, se houver perdido uma sentença judicial contra a Fazenda, não há ali aquele cumprimento de sentença tradicional. Nós vamos observar regras específicas dentro do CPC desse cumprimento de sentença em face da Fazenda Pública Municipal, que vai gerar eventualmente, isso em caso de obrigação de pagar a quantia certa, a emissão do RPV ou a emissão do respectivo precatório, né? Só lembrando que a emissão do RPV pode ser feita eventualmente pelo juiz de primeiro grau e os precatórios, o ofício é encaminhado pelo juiz de primeiro grau ao presidente, salvo engano, né? Em regra, salvo engano, acho que todos os tribunais são assim, ao presidente do Tribunal de Justiça, o qual emite o respectivo precatório. Aí tem que observar aquelas regras que estão previstas na Constituição Federal e em outras leis que tratam sobre o tema. Outro ponto importante é a indisponibilidade relativa do interesse público. Ela não é absoluta, ela é relativa. Entretanto, há de se observar caso a caso na atuação do procurador. O procurador ele pode entender que determinada situação não seja justa ou que o município deva agir de determinada forma. Contudo, a atuação do procurador tem que estar na medida e seguindo a lei. Eventualmente, a decisão sobre a concessão ou não
de determinado direito, deve ser aberto um processo interno, né? E você colocar isso, você levar isso até a autoridade competente. A maioria dos municípios já tem isso regulamentado de quem deve, quem vai decidir, né? Quem é o secretário, ou o próprio prefeito, quem é o ordenador de despesa, que vai decidir eventualmente na posição de fazer um recurso, ou mesmo de fazer um recurso, não, de conceder determinado direito, ou quanto a eventual recurso, até onde que nós vamos recorrer na atuação como procurador municipal ou procurador legislativo. Existe também os pareceres normativos, a outra espécie de parecer jurídico, né, um parecer normativo, em que a procuradoria ela deve fazer esse parecer normativo que vai orientar toda a atuação da prefeitura, do município ou da Câmara sobre determinado assunto. É possível também que cada município faça uma regulação de competência para a própria Procuradoria editar enunciados de súmula sobre determinados temas que, se ratificados, né, pela legislação local ou pelo prefeito, nós teremos súmulas, esses enunciados de súmulas, dentre os quais os procuradores poderão atuar de forma e conforme aquela orientação. Posso aqui citar um exemplo. Por exemplo, em determinado município, decide-se que não há necessidade, por uma questão estatística, lógica, de se recorrer de demandas de frauda. Munícipes vão até a justiça pedir X número de fraudas. Vamos supor que a lei municipal conceda 100 fraudas mensais, tá? Fraudas geriátricas, por exemplo, para idosos. Entretanto, o município ele entende que precisa de 200 fraudas. O município não concede, ele judicializa e, eventualmente, o município, né, ali a procuradoria, pode identificar que esse caso já se repetiu diversas vezes e emitir ali um enunciado dizendo que o procurador não precisa recorrer quando o número de fraudas for 200 ou 300 números de fraudas ou causas desse tipo. Ou seja, se houver perda da ação em primeiro grau, não há necessidade de recurso, eventualmente porque você tem até a questão da sucumbência e vai ficando cada vez mais caro também para o município. Percebam que esses enunciados tem que ser tudo muito bem regulamentado por lei, tá? Aqui é mais esse horizonte que eu estou dando a vocês, eu estou aprofundando. Então, se cair na sua prova algo nesse tipo, você já tem uma noção prática de como que funciona a procuradoria. Você não vai achar esse curso nenhum. Trago aqui para vocês também algumas particularidades municipais, né? Nós temos, por exemplo, um limite de RPV menor que para a União e os estados, perfeito? Geralmente o limite ali do RPV fica em torno entre 5 mil e 30 mil reais. Isso está previsto em quê? Isso está previsto em lei municipal. Cada ente municipal, cada ente público municipal vai ter essa competência para tratar sobre o limite de como vai ser o teto do seu RPV. Alguns municípios, 10 mil reais, como eu falei, fica entre 5 e 30 mil, depende também do tamanho do município. Outro ponto importante e característico dentro dos municípios é a questão do impacto financeiro. Alguns municípios têm uma arrecadação muito pequena. Então, ainda que demandas parecidas, eventualmente podem ter que ser tratadas de forma diferente entre municípios. Por exemplo, imagine a capital do seu estado. A arrecadação da capital do seu estado certamente é muito maior do que o município com menos arrecadação. Então, o município da capital, ele vai ter condições de prestar determinados serviços que aquele município, às vezes, lá do interior, não vai ter. E até nisso, a atuação do procurador, ela vai ter que ser firme e alertar até mesmo nos processos judiciais, né, trazendo a divergência dos precedentes, trazendo, por exemplo, estudos técnicos, orçamentários, financeiros emitidos por sua secretaria respectiva, né, secretarias de controle, as secretarias econômicas. O procurador ele pode pedir esses laudos para quê? Para trazer subsídios para a sua atuação dentro de um processo judicial. Isso é muito importante, tá, gente? O procurador ele pode usar toda a estrutura do município pedindo subsídios para atuar dentro de uma demanda judicial. Ele deve fazer isso. Então, uma demanda de educação, primeira coisa quando chegar o processo para vocês é pedir informações para a respectiva Secretaria de Educação, que vai pedir eventualmente um assunto para uma escola, para uma diretora. Demanda de saúde, a mesma coisa. Demanda de infraestrutura, de obra, um bueiro que causou um prejuízo, a mesma coisa. Então, vai lá, pede subsídios para aquela secretaria. Em prova, você vai usar aquilo que a prova já lhe dá. Eventualmente, você pode indicar no seu parecer ou na sua peça que você solicitou ou que vai juntar posteriormente laudo laudo técnico da secretaria respectiva. Isso a gente vê com mais calma nas demais aulas, perfeito? Outro ponto importante é o controle, né? É a fiscalização pelo Tribunal de Contas, né? O Tribunal de Contas ele pode eventualmente fiscalizar ali a atuação do município, do que o município trata nas suas licitações, do que o município trata nas suas demandas. Faz parte do Tribunal de Contas dos estados fazer essa fiscalização dos municípios. Então, assim, por mais que a gente esteja tratando nesta aula sobre os processos judiciais, tem que se pensar também que o município ele não pode, por exemplo, dispor de execuções fiscais ou processos judiciais em que há uma perda milionária ou bilionária ao município. Então, o Tribunal de Contas também pode atuar aí. Preste atenção.
Em determinados casos, alguns municípios trazem legislação dizendo que para um acordo, para uma transação de valores muito altos, muito elevados, é necessário uma aprovação legislativa. Então, tem que ficar ligado também, eventualmente, se você vê uma questão que fala que o município vai dispor num acordo, ou o prefeito quer fazer isso, fiquem espertos de trazer esse raciocínio que eu estou passando aqui para vocês. Eventualmente, pode ter uma necessária autorização legislativa para tanto. Perfeito? Ponto também muito importante. Bom, para concluir esse tópico, eu reitero aqui a questão da responsabilidade pessoal dos atos do procurador quando contrários à lei, né? Seja a lei municipal, a lei federal, a lei estadual e a Constituição. Por isso que aqui na oficina de peças a gente sempre fala, né? Seja até na atuação dentro do processo consultivo, né? Os pareceres administrativos, que você deve utilizar a pirâmide de Kelsen para fazer o seu parecer, né? Utiliza a Constituição, a legislação, utiliza a doutrina e a jurisprudência também faz a mesma coisa, faz os mesmos esboços antes de começar a sua prova quando tratar de um processo judicial. Não haja contra a lei, tá certo? Então é isso, pessoal. Essa foi nossa primeira aula tratando aqui sobre o processo judicial, né, o processo contencioso. Nós vamos ter diversas aulas aqui nesse modelo do Oficina de Peças, nesse novo formato. Vamos embora, vamos para cima. O seu sucesso é o nosso sucesso.